Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje vai ser sobre um artigo publicado no site Justificando, um artigo direcionado para os operadores do direito, escrito por Cláudia Maria Dadico. E, portanto, nosso programa vai ser sobre uma visão jurídica dessa questão que está envolvendo o The Intercept e a Lava Jato, né? O título, esse artigo foi publicado no dia 17 de junho de 2019, portanto, no site Justificando, e tem como título A Garantia da Imparcialidade do Juiz e o Crepúsculo dos Heróis. Veio a público o The Intercept Brasil, cujo principal fundador foi o homem que divulgou os documentos do Snowden, não é? Portanto, o homem que enfrentou a CIA e a NSA nos Estados Unidos sobre informações secretas. E, curiosamente, naquela altura, quando o Snowden, através do The Intercept, quando eles liberaram todas aquelas documentações, a direita nacional achou ótimo, porque, claro, existe uma rede de espionagem e de processos que são ocultos, criminosos, processos criminosos dos governos que são ocultos do grande público. Isso todo mundo sabe. Agora, ter acesso a essa documentação é que é difícil. Agora, no caso do Brasil, quando eles liberam uma documentação que envolve a poderosíssima Lava Jato, grande parte da população, movida por um sentimento antipetista, acha que aquela veiculação é inadequada. Não, claro que não é inadequada. Não é? O que vale para um lado, vale para o outro lado também. No caso do Brasil, eu já falei em vários programas de rádio, depois do Império, com a declaração da independência, nós tivemos a construção de uma rede poderosíssima dentro da área do direito, né? Das ciências, das chamadas ciências sociais. E até hoje, essa atuação militante, quase que de sociedade secreta da área jurídica dentro do Brasil, nunca foi devidamente esclarecida, né? Mas o fato é que existe um aparelhamento institucional brutal depois da independência por uma classe jurídica. E de tal forma isso é grave que essa classe foi influenciando claramente a estrutura política do Brasil. Mas voltando aqui ao assunto. As revelações do The Intercept, aqui já dentro do artigo, que vão falar acerca do teor das conversas mantidas entre o Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato, provocaram reações muito diferentes, né? Sobretudo dentro do meio jurídico. Ora, as reportagens estão revelando cada dia mais, que de fato a atuação de Sérgio Moro na indicação ao órgão acusatório de pessoa para inquirição na fase pré-processual, na escolha dos procuradores que deveriam ser escalados para interrogatórios, na ordem e no momento da deflagração de operações, criticando a estratégia recursal do órgão acusatório pelo retardamento na instauração da execução provisória de penas e até mesmo sugerindo a publicação de nota, dirigindo a estratégia de comunicação do órgão acusatório, portanto do MPF com a imprensa. Isso tudo ficou demonstrado.
entre outras coisas que estão sendo demonstradas. Dentre os operadores do direito, muitos vieram a público, e sobretudo gente que defende a Lava Jato, essa direita falsária que assumiu o Brasil, muitos vieram a público sustentar a impropriedade da conduta do Sérgio Moro. Na verdade, o Sérgio Moro e a Lava Jato já vinham sendo acusados por ministros do Supremo. O problema é que o próprio Supremo, por ser desmoralizado, aquilo que aqueles homens falavam e aquelas mulheres falavam caía em águas de bacalhau, não é? Mas verifica-se, diante do que aconteceu, que de fato houve inúmeros abusos, e mais do que abuso, houve um projeto deliberado de tirar o PT do poder. E mais do que tirar o PT do poder, houve um projeto deliberado de entronização de uma nova elite política dentro do Brasil. Não é? Aquilo que a esquerda vinha falando há algum tempo sobre o golpe, de fato há um golpe em curso. Só que a esquerda, sobretudo a esquerda petista, manobra tudo para justificar a figura de Lula. Não é? Lula é uma figura reprovável sob todos os aspectos. É um sujeito cuja trajetória sindicalista e política foi sempre apoiada pelos militares e pela Igreja Católica. Lula e Bolsonaro são dois projetos militares. Então é muito curioso nós estarmos diante, nesse momento, do conflito entre dois projetos militares. Não é? Esse é um dos panos de fundo dessa questão. E evidentemente que o PT vai tentar capitalizar esse discurso e essa polarização. E os bolsonaristas olavéticos também vão. Então nós estamos diante de dois cânceres dentro do Brasil. O petismo e o bolsonarismo. Essa disputa é uma disputa que vai durar uns bons anos, se nada surgir de novo dentro do cenário, porque favorece a ambos os discursos que, na verdade, obedecem ao mesmo senhor. Então, dentro dos operadores do direito, muitos advogados e juristas, e não só, falaram que a conduta é absolutamente inapropriada. E é mesmo. Né? Outros indivíduos, entre os quais o próprio ministro da Justiça, claro, ele não pode se pronunciar diferente, não é? Porque o ministro da Justiça é exatamente o juiz denunciado. Esse ministro pronunciou-se pela negativa da validade formal dos achados, porque ele alega que isso foi fruto de crime e, portanto, é inválido para qualquer finalidade. Entretanto, o juiz não nega o conteúdo, muito pelo contrário, à medida que o tempo passa, em falas tergiversadas, ele vai comprovando cada vez mais que o conteúdo é verdadeiro. O que ele coloca como inválido é a forma como foi adquirido. Ora, então eles inventaram agora uma dissipação, que é dizer que o conteúdo foi atacado por um hacker. Não foi atacado por hacker nenhum. Um homem como o Glynn, evidentemente um jornalista americano, e o jornalismo americano é muito sério, no sentido de fontes, muito diferente do jornalismo brasileiro, esse homem efetivamente não colocaria a reputação dele, americana, em risco, sobretudo em sendo ele advogado, para trazer à baila uma documentação que a justiça não só poderia questionar, bem como poderia levá-lo à cadeia. Não é? Então, o despiste de fumaça aqui é simplesmente isso, é um despiste de fumaça. Não é? As conversas que saíram são conversas gravíssimas e mostram efetivamente que aquilo que o PT, curiosamente, veja a que ponto o Brasil chegou, não é? O PT, juntamente com inúmeros outros partidos políticos,
vem retalhando o Brasil, fatiando o Brasil, envolvendo o Brasil na mais abjeta rede de corrupção. Aliás, eu já fiz um programa de rádio falando sobre as pesquisas que foram feitas, uma pesquisa especificamente que foi feita e lançada ano passado pela Universidade de São Carlos, mapeando o processo de envolvimento de uma quadrilha de rapinagem dentro da política. E esse gráfico que eles apresentam é um gráfico matemático, a partir do início da redemocratização. Então, quando a gente verifica aquele estudo, né, que é um estudo preliminar, onde eles mostram duas coisas. Primeiro, um comportamento de sociedade secreta e depois um comportamento de máfia, né, montado para corromper a política. Junte-se a esse fato aqueles outros fatos que eu venho abordando e que o doutor Adriano Benagnon denunciou, quer dizer, de transformar o período pós-republicano, pós-regime militar, portanto, pós-1985, levar esse regime a uma falência institucional e econômica. Nós temos vários elementos que mostram um projeto que não é do PT. No seguinte sentido, ele ultrapassa o PT. O PT está incluído dentro desse esquema. Portanto, quando se criminaliza todo o esquema judiciário do Brasil, pegou peixe pequeno. Mesmo que ele tenha pegado grandes empreiteiras, não é? E todas essas empreiteiras, pela forma como a coisa foi feita, o STF absolveu. Então o Brasil vive uma sinuca de bico gravíssima, né? Aquele pessoal todo da Lava Jato, o trabalho da Lava Jato foi bem feito? Foi, mas ao mesmo tempo o trabalho da Lava Jato teve um dos dados que o The Intercept soltou, eles selecionavam quem eles iriam punir. Ora, tudo que a justiça não pode fazer é ser seletiva. Então, dentro de um ambiente de 100% de culpados, eles selecionaram 30% dos culpados. Portanto, 70% estão soltos. E aqui mostra mais uma vez a gravidade da situação, porque houve um claro projeto de criminalização do PT. E aí é preciso entender politicamente por quê, não é? Além de nós estarmos diante, portanto, de um golpe, não é? Nós temos a situação gravíssima que em qualquer outro país do mundo isso não aconteceria, exceto numa ditadura bem chinfrim, o Sérgio Moro ter assumido o cargo de ministro da Justiça, né? Onde ele era o indivíduo que havia condenado o cara que teoricamente concorreria e seria um grande problema para a candidatura não só de Jair Bolsonaro, bem como de todo mundo em 2018. Então a história do Brasil é uma história absolutamente sórdida. A elite mafiosa, a oligarquia mafiosa que dirige essa nação desde 1822, que tem um projeto de poder, essa elite nunca foi defenestrada. De tempos em tempos, eles precisam, evidentemente, jogar, né, culpabilizar alguns bois de piranha para que eles continuem o processo, não é? Então, na verdade, o que nós temos é simplesmente isso. Jogaram alguns bois de piranha para serem comidos, evidentemente, pelo populacho, para que a boiada verdadeira pudesse continuar passando. Veja o que está acontecendo exatamente agora, nesse governo militar. Nós temos a venda do Brasil na Bacia das Almas, na cara dura. A China já está comprou 23 usinas hidrelétricas do Brasil, por exemplo. Água é energia, energia é recurso estratégico, não é? A China já controla, vou aqui só citar um exemplo, o segundo maior porto do Brasil, que está no Paraná, né?
a China já vai fazer um sistema de ferrovia que vai cortar dos Andes até o Atlântico. A China está comprando as maiores, ou já comprou as maiores reservas de água do Brasil. Já existia na época do Michel Temer, a conversa da venda do aqueduto Guarani, do aquífero Guarani, que é a maior reserva de água do subsolo do mundo. Não existe nada equivalente a isso. O sistema de identificação facial, portanto de Big Brother chinês, já foi implementado em Campinas há muito tempo atrás. É por isso que os deputados do PSL foram à China esse ano. E ele já foi implantado em vários aeroportos brasileiros. As reservas do pré-sal, que são as maiores reservas do mundo de petróleo, estão sendo vendidas e negociadas na Bacia das Almas. Ou seja, o golpe, uma das faces visíveis do golpe que vem sendo urdido é não só culpabilizar a classe política pelos desmandos, liberando a classe empresarial e os bancos, não é? Todos eles, de um grande esquema de corrupção, bem como essas conexões internacionais. Uma vez que se fale que o Estado está quebrado, a alternativa mais lógica, ao invés deles tentarem recuperar os processos do Estado, é vender o Estado. O presidente do BNDES, que assumiu agora, por exemplo, era funcionário do Paulo Guedes, do BTG Pactual. Quer dizer, a situação é descarada. Essa gente não esconde mais o projeto, porque não precisa, não é? Então a situação do Brasil é gravíssima sob todos os aspectos. Agora, dado que, embora a oligarquia brigue, ela está brigando num nível muito superficial. Então, evidentemente, nós temos alguns agentes dentro do cenário público que ficam visíveis, brigam entre si, um corta a cabeça do outro, e na verdade o esquema permanece incólume e solto. Então, no caso especificamente da Lava Jato, por exemplo, é muito curioso que todo o esquema que se passou foi um esquema que só pôde ter acontecido através de bancos, não é? Veja que em nenhum momento entrou qualquer banco, foi criminalizado. Aliás, vamos lembrar do escândalo que aconteceu na época do Fernando Henrique Cardoso, de bilhões de dólares, onde aquele delegado Protógenes, o homem teve que inclusive sair do país. E veja, o que aquele delegado fez não chega a um terço do que o Sérgio Moro fez em termos de ilegalidade. E o Sérgio Moro está aí e foi premiado, né? E o Ministério Público. Ora, portanto, entre outras questões, veja, o Ministério da Justiça e os procuradores, portanto, na divulgação do material informado, eles não negam o conteúdo, eles negam a forma como aquele conteúdo foi obtido. E estão mentindo dizendo que foi hacker. Bom, para falar que foi hacker, eles têm que provar. E até agora não tem prova coisíssima nenhuma, né? Então, esse grande estardalhaço que está sendo feito é um estardalhaço como é comum na política brasileira. A política brasileira tornou-se, o empresariado brasileiro, o meio de poder do Brasil tornou-se algo que não tem precedente. O tamanho dos escândalos, eu já falei isso. O brasileiro vem sendo acostumado, adestrado, há décadas, a escândalos em doses cada vez maiores. Não é? De tal modo que, por maior que seja o escândalo, a população não está nem aí para o escândalo.
ela já adquiriu um tipo de insensibilidade à corrupção, insensibilidade à imoralidade dos atos públicos e privados. E em razão disso, a elite, por saber exatamente disso, faz coisas absolutamente inimagináveis, sem a menor reação popular. E quando existe algum grau de reação, essa reação é controlada, né? Bem, mas voltando aqui ao artigo, todo aluno de graduação em Direito, uma das primeiras coisas que ele aprende em aulas de teoria geral do processo ou do direito processual penal, eles vão ouvir dos professores que a imparcialidade, veja bem, qual é a acusação que pesa sobre o Sérgio Moro? De não ser imparcial e de ter conduzido pessoalmente, ele era o chefe da equipe dos procuradores. Então aqui nós já temos duas ilegalidades gravíssimas que deveria anular o processo da Lava Jato. Porque se isso não for anulado, então a partir de hoje, a partir desse momento, fica flagrante que qualquer juiz pode fazer o que quiser. Não é? Então, o que aconteceu com esse negócio da Lava Jato, se o Supremo Tribunal Federal não tomar uma decisão, porque a Procuradora-Geral da República não vai tomar, porque ela está postulando ser recolocada no cargo por Jair Bolsonaro. Então essa gente, na verdade, eles só pensam na continuidade dos seus pequenos poderes, não é? E o país que se dane. Então, essa Raquel Dodge não fez uma menção, mesmo porque ela é a chefe, em tese, não é, do Ministério Público, mas e exatamente por ela ser a chefe, ela deveria mostrar que é o chefe e, de fato, colocar aquilo ali dentro de uma justiça, de uma aplicação de justiça, que é básico para qualquer aluno de direito. O juiz tem que ser imparcial. Agora, o que esse artigo explica? Não é? E ele pega o Zaffaroni como exemplo. Então, todo aluno, nas primeiras aulas da teoria geral do direito processual, vai ouvir que a imparcialidade não é apenas uma garantia do cidadão, imparcialidade do juiz, bem como da justiça, não é? Mas ela é a característica que define a jurisdição e a diferencia das demais manifestações de poder no Estado de Direito. E aí o Zaffaroni explica, abre aspas, a jurisdição não existe se não for imparcial. Isto deve ser devidamente esclarecido. Não se trata de que a jurisdição possa ou não ser imparcial. E se não o for, não cumpre eficazmente sua função. Mas que sem imparcialidade não há jurisdição. A imparcialidade é a essência da jurisdicionalidade e não o seu acidente. Então veja a gravidade do que foi exposto pelo The Intercept. Quando o Sérgio Moro é acusado de não ser imparcial, é o que o Zaffaroni explica corretamente. A imparcialidade é a essência da jurisdição. Então não cabe discutir, como os advogados têm feito, se o juiz pode ou não pode ser imparcial. Quando você traz a coisa para este âmbito, ou seja, se o juiz pode ou não pode ser imparcial, nós já não estamos diante da justiça, diante da lei. Percebe? Já se passou para um outro campo. Porque a jurisdição só existe se ela for imparcial.
É por isso que ele coloca que a imparcialidade é a essência da jurisdicionariedade, não é o seu acidente. Quando o senhor Sérgio Moro diz, afirma, confirma que aqueles diálogos existem, mas que não vê nenhum problema neles, ele está dizendo o seguinte: o diálogo é verdadeiro, eu conversei sim com o procurador, mas não vejo problema. Portanto, o que ele está dizendo é que eu fui imparcial e não tem nenhum problema. Não só não tem nenhum problema, como o que ele está falando é o seguinte: eu não respeito a lei, e aquilo que caracteriza praticamente o direito mais básico e elementar, né, que é a imparcialidade, que é não apenas a garantia do cidadão, é a garantia de que o Estado de Direito não seja rompido. As pessoas estão achando muito bonitinho o Sérgio Moro, Jair Bolsonaro, o Heleno, que deu um murro na mesa, né, defender essa aberração, é claro, porque se eles não defenderem o juiz infrator, que colocou Jair Bolsonaro no poder, prendendo Lula, né, isso foi um dado real, ao não defender o juiz infrator, eles estão dando um tiro no pé do próprio governo, né? Evidentemente. Agora, se o Congresso tivesse algum grau de moralidade, evidentemente não tem, então o Congresso agiria de outra forma. A entrevista, o depoimento que o Sérgio Moro foi dar no Congresso, foi um vexame total e absoluto, porque tinha uns 2 congressistas ali que tinham se preparado para o processo. Ninguém mais se preparou. E há muitos advogados ali. Aliás, o povo paga regiamente vários assessores parlamentares com salários altíssimos, exatamente para eles, assessores em áreas específicas, exatamente para os congressistas estudarem as pautas, não é? E se informarem. Então, é uma coisa muito curiosa, porque teoricamente o Congresso, Sérgio Moro prejudicou os congressistas. Se ele prejudicou, como é que ninguém se prepara para entrevistar o sujeito? Então nós estamos diante de um projeto de derrubada da estrutura legal do país. Já se desmoralizou o executivo, o legislativo está desmoralizado, o STF está desmoralizado, não é? Mas o judiciário tem várias partes. Ora, então, avançando, entenda, portanto, você ouvinte, que a imparcialidade é a essência da jurisdição. A atuação de todo e qualquer juiz só pode ser concebida como verdadeiro exercício da função jurisdicional se o juiz for imparcial, né? Portanto, uma decisão proferida por um juiz que é suspeito, ou ele declara-se impedido, podem inclusive ser consideradas nulas, já que elas não podem ser caracterizadas como jurisdicionais, na medida em que elas não foram proferidas por um órgão, por um juiz, desinteressado e equidistante. Então, o artigo 254 do Código do Processo Penal veda que o juiz oriente qualquer das partes, seja da defesa, seja da acusação. A justiça brasileira, ela tem um tripé. Ela tem investigação, defesa e acusação, né? Ora, para o Sérgio Moro provar que ele, digamos, foi imparcial, você falar,
vamos dizer que saia um áudio em que mostre que ele atuou a favor do Lula. É o mesmo problema. Ele não pode atuar a favor do Lula e ele não pode atuar a favor da Lava Jato. A imparcialidade aqui é imparcialidade. O juiz não pode orientar nenhuma das partes. Não é? Então, a convicção do magistrado vira uma pantomima, uma encenação. É um ritual vazio de significado. Então, a Lava Jato, o que o The Intercept mostrou, independentemente de ter sido um hacker ou não, e não foi hacker coisa nenhuma. Esse repórter é um homem sério. É de esquerda? Sim, é. De esquerda, declarado. Declarado. Isso tem nada que ver, alhos com bugalhos. Porque agora, inclusivamente, criou-se isso no Brasil. Aí de esquerda não presta. Então a direita pode fazer tudo o que ela quer. A falsa direita, porque não existe direita dentro do Brasil. Existe só a esquerda. A falsa direita pode fazer o que ela quiser. Cometer todas as ilegalidades. E fica por isso mesmo? Roubo é roubo. Roubo não tem partido, não. Ilegalidade é ilegalidade. Ilegalidade também não tem partido, não. Agora, a partir do momento que o indivíduo criminaliza, a população criminaliza a esquerda e passa a fazer de conta que os crimes da falsa direita não existem, nós estamos diante de um relativismo moral absoluto. Não é? Antônio Magalhães Filho corrobora aquilo que o Zaffaroni coloca, falando o seguinte, abre aspas, a imparcialidade constitui um valor que se manifesta, sobretudo no âmbito interno do processo, traduzindo a exigência de que na direção de toda a atividade processual, e especialmente nos momentos de decisão, o juiz se coloque sempre super partes, conduzindo-se como um terceiro desinteressado, acima, portanto, dos interesses em conflito. Então, novamente, está em colocação aqui, quer dizer, na jurisdição penal, a imparcialidade não é que ela adquire relevância. Ela é um elemento estruturante, essencial. Porque esse é o papel que vai servir de freio ao poder estatal de punir. Vamos considerar que você tenha um presidente, né, que resolveu infringir a lei. A lei tem que botar freio no presidente. Todo mundo deve se lembrar, e as pessoas acharam muito bonito, porque o brasileiro desenvolveu um sentimento de licantropo social. Ele fica satisfeito de vingancinhas baratas, porcas, né, ligeiras, rápidas. Quando o Supremo cassou o mandato do Eduardo Cunha, aquilo foi mais do que ilegal. Aliás, o Supremo sequer poderia ter feito aquilo, porque não está sequer dentro das atribuições constitucionais do Supremo Tribunal Federal. Aquilo foi um negócio tão impressionante que o próprio Supremo teve que dizer que aquele era um ato excepcional, excepcionalíssimo. Não existe dentro da lei ato excepcional, excepcionalíssimo para cassar o mandato. Não interessa se o sujeito é corrupto. Não é essa a lógica da lei, tá certo? A lei existe, não é só para gente do bem, não. A lei é a lei. Ela não quer saber se você é do bem ou se você é do mal. Tá? E é isso que tem que ficar entendido. A lei é a lei. Então, um depoimento como o do Heleno, que é o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, dizendo que queria que o Lula tivesse prisão perpétua, primeiro que aquilo não é fala de um homem que é chefe de um gabinete de segurança, né?
Aquilo não é fala nem de gari. Ora, aquele sujeito não poderia ter falado aquilo que ele falou, sobretudo naqueles termos. Primeiro, que o Brasil não tem prisão perpétua, né? E segundo, que o executivo tem a obrigação de ser um seguidor da lei, em tese, né? Portanto, nós estamos diante de um sujeito que namora claramente com flagrantes processos ditatoriais. Quer dizer, quando é para punir os inimigos, eles passam por cima de tudo que for possível. O que o populacho esquece é o seguinte: quando o populacho dá apoio a esse tipo de avanço em cima da democracia, portanto de proposta ditatorial, aquele mecanismo que eles permitiram avançar pode ser utilizado contra qualquer um mais à frente. É assim que vão sendo criados os regimes totalitários. Então não há que tergiversar e nem tampouco que achar muito interessante que esse tipo de ilegalidade, que não é de infração, é de ilegalidade, seja cometido por quem quer que seja. Então, como o PT virou a geni do Brasil, qualquer coisa se justifica. Não justifica, não. Porque quando você justifica qualquer coisa para punir o PT, você vai justificar qualquer coisa. Por trás daquela justificação, você está dando poderes para aquele sujeito que está infringindo. Esse é o ponto. Né? Toda pessoa tem o direito, na Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, que teve como modelo a Convenção Europeia, ficou estabelecido no artigo 8º o seguinte: abre aspas, toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecida anteriormente pela lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. Fecha aspas. E é isso mesmo. Toda pessoa tem que ser ouvida, tem que ter as suas garantias legais por um tribunal competente, independente e imparcial. Ora, o Brasil é a esculhambação que é exatamente porque a lei só vale para os pobres. Ela não vale para os ricos, que roubam, fraudam, compram juízes, procuradores e tudo mais, e fazem o que querem. O Brasil é o país da impunidade. E veja, a impunidade aqui não é só política, não. A impunidade está em todos os setores. Porque uma vez que o sujeito pode pagar, e ele está imerso e colocado, sobretudo colocado dentro de uma rede de corrupção, né? O caso do Rio de Janeiro é emblemático. O Rio de Janeiro é um estado dirigido por traficante e por miliciano. As favelas no Rio de Janeiro começaram no período militar. No período militar, as pessoas não falam isso. E tocadas por milicianos, que são militares, em sua grande maioria, agindo na mais absoluta ilegalidade. Então, a milícia no Rio de Janeiro, ela não é um poder paralelo, ela é o poder do Estado. Veja que o Rio de Janeiro tem um confronto claro entre traficantes e milicianos. Qual que nós vamos escolher? Qual que é melhor? Não tem nenhum melhor, os dois são bandidos. Os dois vivem à margem da lei. Só quem nunca morou em lugar que é controlado por milícia pode achar bonzinho aquilo ali. Se um miliciano chegar, por exemplo, numa favela X ou Y, vamos dizer que ele chega na favela do Rola, ele quer dar uma festa, ele requisita a casa de um morador, o morador não pode falar que não vai ceder a casa, porque ele simplesmente mata o morador. É assim que funciona. Ele chega e pede o carro do morador, o morador tem que dar.
né? Sem contar a quantidade de sargentos, tenentes, que moram em altíssimos condomínios dentro do Rio de Janeiro, anda de pajeiro para tudo quanto é lado, quando o salário dele, na verdade, poderia comprar um Fiat, quando muito. Então, na verdade, o Brasil acostumou-se, não é, a esse tipo de patifaria, de ilegalidade, e em doses cada vez mais letais. É isso que está matando a sociedade brasileira. O brasileiro, grande parte dele, tem feito questão de fazer de conta que não entende que o país virou um grande cenário de crime e de corrupção. A corrupção não é só por dinheiro, não. Aliás, a corrupção de dinheiro é a última etapa do processo de corrupção. A primeira coisa que você corrompe no indivíduo é o caráter. A partir dessa corrupção, todas as outras se propõem. Ora, então, todos os tratados internacionais de direitos humanos, a própria Constituição Federal de 88, que tem muito problema, mas tem muita coisa boa, né? Garante como conceito a imparcialidade do órgão julgador. As primeiras aulas de teoria geral do processo, né, o aluno de direito é ensinado que a ação penal compete privativamente ao Ministério Público e que a separação entre o papel do Estado, que é o acusador, e um outro papel do Estado, do juiz, é o pilar no qual se assenta o sistema acusatório brasileiro. Então, a Constituição Federal de 88 estabeleceu um sistema processual no qual as funções da acusação, da defesa e do juiz não podem se confundir. O sistema acusatório brasileiro define, portanto, que essas atividades são absolutamente independentes. Isso é a essência da teoria geral do processo. Veja, as mensagens do The Intercept, todas elas até agora, mostram que o básico do básico do básico do processo acusatório, portanto, a pessoa tem o direito à ampla defesa, tem o direito ao contraditório, tem o direito a exigir que o juiz só se manifeste nos autos, tem o direito de conhecer os autos. Quantas vezes os advogados do Lula e o próprio Lula falou que não tinha acesso aos autos? E pelo jeito, os caras estavam corretos, né? Então, o que o The Intercept tem mostrado, e repito, Greenwald é advogado. Em qualquer lugar do mundo, a característica principal do juiz é a imparcialidade. Se isso tivesse acontecido nos Estados Unidos, onde o cínico do Jair Bolsonaro e a cínica e falsária direita gostam de falar, isso teria derrubado o governo dele na hora. E esse juiz estaria preso. Aliás, esse homem sequer poderia ter assumido o papel de ministro da Justiça. E o mais grave é que Jair Bolsonaro, há tempos atrás, disse que iria reservar uma vaga no STF para o Moro, porque esse havia sido o acordo entre eles. Que acordo? Qual é o acordo que existiu? Aí as pessoas vêm falar, é o acordo de que ele deixaria o cargo de magistrado. É evidente que não. Ele funcionou como um sujeito que agiu favorecendo a candidatura de Bolsonaro. E veja, antes do segundo turno, e eu já postei isso,
o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, havia dito que o Sérgio Moro já tinha sido contactado por eles via Paulo Guedes. Veja bem como a situação está ficando complicada. Paulo Guedes foi acionar o Sérgio Moro, para o Sérgio Moro assumir o governo. Quando o Sérgio Moro, depois que o Bolsonaro ganhou, veio naquela presepada conversar com o Bolsonaro, foi uma conversa que durou o quê? Meia hora? Menos de uma hora? E o sujeito já sai dali falando que vai ser ministro? Quer dizer, se o cara vai ter que tomar uma decisão tão grave, se ele de fato foi chamado naquele momento para fazer parte dos quadros do ministério, como é que ele abre mão de uma carreira em uma hora? Hein? Ou seja, a coisa já estava toda acordada. A vinda no Rio de Janeiro foi simplesmente uma satisfação muito mambembe, muito porca, né, que a mídia em peso comprou. Ninguém falou nada daquilo. Agora, a pergunta que se faz é o seguinte: por que o Paulo Guedes foi falar com o Sérgio Moro? O que tem o Paulo Guedes? Teoricamente, o Sérgio Moro é da Justiça. Teoricamente, o Paulo Guedes é o sujeito que está lidando com a economia. Então, verifica-se aqui que os tentáculos de Paulo Guedes ou de Jorge Soros, através da via de Paulo Guedes, são bem mais amplos, hein? Então, evidentemente que nós temos aqui, em tudo que tem sido mostrado, embora a direita falsa e falsária brasileira, imoral, né, esteja querendo dar outra narrativa, não tem narrativa nenhuma, porque até agora nem o Sérgio Moro, nem ninguém da Lava Jato diz que as conversas não são verídicas. Eles vão saindo pela tangente. Foi estarrecedor aquele homem dentro do Congresso Nacional, a disfarçatez com que ele mente. Ele foi treinado para mentir. Ele mente olhando na cara das pessoas, como Jair Bolsonaro mente. Então, a Constituição Federal estabeleceu um processo, um sistema processual. Um órgão lida com a acusação, um outro órgão lida com a defesa e o outro órgão julga. Isso não se confunde. Por que todo mundo achava ruim o Lewandowski? O Toffoli, que propôs agora um pacto entre os três poderes. Ele não pode fazer isso. Isso não é nem ilegal mais, isso já ultrapassou a ilegalidade. Isso é a destruição completa do arcabouço constitucional brasileiro. O presidente do Supremo não pode propor um pacto entre três poderes. O judiciário não legisla. O judiciário cumpre a lei. Quem legisla e quem pode propor pacto são os poderes, ou executivo ou legislativo. Quer dizer, a quantidade de absurdos que vem sendo cometidos dentro do Brasil, eles são programados. Isso é exatamente para levar o sujeito a ficar imunizado a qualquer tipo de imoralidade ou de grau de corrupção. Quando a gente conversa com qualquer estrangeiro fora do Brasil, só deles ficarem sabendo dos números da corrupção, dos números de roubo, né, descoberto, eles não conseguem entender como é que o país convive com isso. Não, o país vem sendo treinado exatamente para isso, adestrado, né? Então, para finalizar aqui, a Constituição Federal estabelece um sistema processual no qual as funções de acusação, defesa e julgamento não se confundem. O Amaury Lopes Júnior, de uma forma muito didática, esclarece
o sistema acusatório, dizendo que o sistema acusatório se caracteriza pelos seguintes itens. Primeiro, pela radical separação das atividades de quem acusa e de quem julga. Segundo, cabe às partes a iniciativa probatória, né? Tanto da defesa quanto da acusação. Terceiro, o juiz é um terceiro imparcial, alheio à investigação e marcado pela passividade no tocante à coleta de prova. Quarto, as partes devem ser tratadas de maneira igualitária, com iguais oportunidades no processo. 5. Procedimento marcado pela publicidade, direito ao contraditório e à defesa. 6. Ausência de tarifamento probatório, embasando a sentença o livre convencimento motivado do juiz. 7. Segurança jurídica pela coisa julgada. 8. Possibilidade de impugnar as decisões e o duplo grau de jurisdição. Portanto, já nas primeiras aulas de teoria geral do processo penal, qualquer graduando em direito já está habilitado a compreender que não cabe ao juiz, no funcionamento normal do sistema acusatório, influenciar na coleta de provas e muito menos direcionar, ajustar, combinar a estratégia de investigação, de condução da acusação em juízo, ou ainda mais, fazer tudo isso no plano extraprocessual, estimular ou solicitar ao Ministério Público que adote determinadas estratégias de comunicação social que explorem aspectos desfavoráveis aos réus de qualquer processo. Esses 8 itens, esclarecidos por Aury Lopes Júnior, todos eles foram infringidos pelo Sérgio Moro e pelo Ministério Público. Todos, sem exceção de nenhum. Portanto, ao contrário do que o imoral do Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol, que vai para as redes sociais fazer propaganda da Lava Jato, politicagem barata, e há tempos esse rapaz vem fazendo isso. Isso não é corriqueiro. Há juízes dentro do Brasil muito sério. Isso é a excrescência da prática processual de milhares de juízes pelo Brasil afora. Então, no dia a dia das audiências criminais, juízes, promotores, procuradores, desembargadores, é óbvio que eles têm que manter um relacionamento educado e cordial. Mas isso não é interferir no processo. O Sérgio Moro é muito mentiroso, aquele homem. É impressionante a frieza com que ele mente. Não existe aqui, não se pode confundir, portanto, uma cordialidade institucional que tem que existir entre os advogados, os juízes, os promotores, os procuradores, os desembargadores, etc. Tal. Então existe uma cordialidade institucional. Mas isso não vai ao ponto de confundir os papéis dos sujeitos processuais e nem de estabelecer um verdadeiro consórcio entre jurisdição e acusação para prejudicar o réu, ao arrepio das garantias plasmadas em qualquer tratado internacional de direito, na Constituição e nas leis do Brasil, por piores que elas sejam. Tá certo? Portanto, por trás da ideia de que a figura do juiz neutro não existiu, que é o que o The Intercept vem mostrando, por trás disso tudo, o que nós temos? Nós temos, na verdade, a infração. Eles arrebentaram
com todos os tratados de direito internacional. Porque eles infringiram o quê? Eles infringiram o sistema processual, aonde as funções da acusação, da defesa e do julgamento não podem se confundir. Ora, então quando o Ministério Público, o juiz, se juntam, não é, para definir, portanto, como é que vai funcionar o sistema acusatório. Veja o Sérgio Moro indicando testemunha, influenciando na coleta de provas, perguntando quando é que vai sair mais uma ou outra operação. Vê-se claramente nas mensagens que o The Intercept tem colocado exatamente isso. Eles explodiram com o sistema acusatório, influenciaram a coleta de provas. Agora, sabe o mais grave de tudo isso? E o Reinaldo Azevedo, sim senhor, o Reinaldo Azevedo era um dos indivíduos que vinha falando há muitos anos sobre os absurdos da Lava Jato. Era um dos poucos caras que falavam, né? Porque o sujeito é legalista, ele segue a lei. A lei não serve só para você beneficiar o seu amigo, não, meu caro. A lei serve, inclusive, para beneficiar o seu inimigo. Porque não interessa a lei se ele é seu amigo ou é seu inimigo. Ou interessa? Havia um governador de Goiás, há muitas décadas atrás, Ludovico Teixeira, que tinha uma frase muito famosa: aos amigos tudo, aos inimigos a lei, a pior. É assim que funciona no Brasil, não é? Com os poderosos. Ora, por mais que o PT tenha maquinado e roubado, e maquinou e roubou, e tem que ser punido por isso, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Ciro Gomes, né, também falou durante muito tempo dos abusos da Lava Jato. E o que a direita falsária falava? Que todos eles eram de esquerda e eles estavam defendendo Lula. Não, não estava não. Hoje está se provando, para quem não tinha entendido o problema, que de fato o que estava sendo implodido era o sistema processual brasileiro. É preciso entender isso. Se o Supremo Tribunal Federal de fato não corrigir esse problema gravíssimo que veio a público, que a Lava Jato criou, de implodir todo o sistema processual brasileiro, de infringir todas as leis internacionais mais básicas, dos tratados internacionais de direito, de hoje em diante, doravante, qualquer juiz vai poder combinar ações ou com a defesa ou com a acusação. E o juiz vai julgar para beneficiar ou a defesa ou a acusação. Então, caros ouvintes, nós estamos diante não mais da justiça. Tá? É isso, em tese, a grande gravidade do que aconteceu com a Lava Jato. Se o Ministério Público Federal não for punido e enquadrado nos seus eixos, que coisa, não? Gilmar Mendes falou isso várias vezes. Como ele é um sujeito do PSDB, né? Ele é tido como suspeito. Mas neste quesito especificamente, o cara estava certo. O Ministério Público não pode fazer a lei. Ou ele cumpre ou ele não cumpre. Então, na verdade, o que nós tivemos foi um órgão, Ministério Público,
agindo de uma forma absolutamente axiológica, ele tornou-se o grande valor dentro do Brasil, coagiu o Brasil inteiro, a mídia e todo mundo, quis tornar-se o grande sistema legal do país, criando leis próprias. É muito sério o que foi feito dentro do Brasil. Tá? Então, para finalizar, entenda isso. A imparcialidade não é um anexo, né, no processo. Ela é a essência do processo. Uma vez que fique demonstrado que a imparcialidade objetivamente foi rompida, o que se desmonta? Todo o poder judiciário. Desmonta-se todo o cenário institucional. Os crimes que o Sérgio Moro cometeu e o Ministério Público Federal terão repercussões no poder judiciário. E uma vez que os atos de um juiz abrem precedentes jurídicos, né, normalmente, então, se este precedente que foi aberto pelo Sérgio Moro e pela Lava Jato não for corrigido, no sentido de ser extirpado e punido, evidentemente, o Brasil, portanto, entrou num nível de desmonte real do arcabouço legal brasileiro. Para finalizar a complicação disso tudo, o próprio The Intercept, há anos atrás, tinha soltado com a documentação do Assange, né, e do Snowden, que o Sérgio Moro e grande parte dos juizecos que se tornaram protagonistas da Lava Jato tinham sido treinados nos Estados Unidos. Os documentos estão lá, muito antes desse processo agora, que está mostrando isso. De modo que o cenário por trás do que nós estamos vendo dentro do Brasil é um cenário extremamente complexo e altamente perigoso. O problema brasileiro não está só dentro do campo político, muito pelo contrário. Agora, inquestionavelmente, nós estamos diante de um golpe. E o que está sendo construído à luz do dia e na cara dura é um outro modelo de Estado brasileiro. Quando os brasileiros acordarem, vai ser muito tarde. Então, só para finalizar, frisando mais uma vez, caro ouvinte, a imparcialidade do direito na teoria geral do processo não é uma exceção. Tampouco é um elemento acessório. Não é um acidente do processo. A imparcialidade é a essência da jurisdição, de toda jurisdição legal. Se você não tem isto, você não está diante da justiça. Você está diante de um poder usando a justiça para um projeto de poder. É isso que o The Intercept mostrou. Não existe justiça nenhuma atuando aqui. E mais, mostrou que aquele juiz e aqueles procuradores estavam tentando construir na marra uma outra definição de jurisdição de poder no Estado de Direito brasileiro. É gravíssimo o que está acontecendo. Vamos ficando por aqui e até a semana que vem.
Um abraço.